Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos iniciando a 53ª reunião da Comissão de Cronologia, da Comissão Permanente de Cronologia, cuja pauta está na tela. Eu queria primeiro cumprimentar o doutor Bedran, doutor Lância, doutora Valéria, doutora Petra, doutora Nádia, doutor Yoshi, nosso superintendente de regulação, né? E me perdoem se eu não estou conseguindo visualizar todos aqui. Temos também a doutora Nádia, né? E doutor Kiomar. E doutor Kiomar Oguino. Muito bem. Estamos iniciando, então, a nossa 53ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. E antes de iniciarmos a pauta propriamente dita, eu queria facultar a palavra aos colegas presentes aí, se alguém quer fazer algum registro, alguma manifestação, alguma informação que queira comentar conosco nessa nossa última reunião da comissão do ano de 2021. Doutora Valéria, por gentileza. Obrigada. Eu peço licença para apresentar a justificativa do doutor Marcos Ventura, que pediu para registrar a ausência devido à participação dele como palestrante no Congresso da Sociedade Internacional de Medicina Hidrológica, que está acontecendo no mesmo horário da nossa reunião. Esse é aquele evento que ele trouxe ao nosso conhecimento um tempo atrás? Isso, né? Isso. Exato. Ok. Doutora Petra? Não, eu disse que sim, que era aquilo que ele enviou para nós todos. Eu acho que ele comentou conosco, né? Que era importante a participação, né? Muito bem. Mais algum registro? E não havendo mais nenhum registro, vamos então. O doutor Bedran também registrou, né, a ausência do nosso colega o Baldino, lá do Ministério, que está de vacaciones, né? Está de férias, não é, Bedran? Então, estamos com a nossa equipe aqui reduzida. Vamos, então, de imediato então, ao primeiro item da pauta, que é a aprovação da ata da 52ª reunião da Comissão Permanente. Peço à doutora Valéria que apresente a ata, por gentileza. Está na tela. Peço desculpas que eu não consigo ajustar aqui as letras muito bem. Tá, então, essa reunião... Está bem visível. Está bem visível. Essa reunião aconteceu no dia 27 de outubro de 2021. Estiveram presentes todos os membros, titulares e suplentes, além do Dr. Kiomar e do Dr. Emanuel Queiroz, que são externos à comissão. O primeiro ponto de pauta foi a aprovação da ata anterior. Aqui na deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes, e eu coloquei aqui, eu gostaria de saber se está no local adequado. O doutor Frederico pediu para ter esse registro. Registra-se que as contribuições da CPC, referentes à consulta pública número 2 de 2021, foram encaminhadas à equipe responsável pelo desenvolvimento do tema por meio do processo SEI, e aqui está o link do processo que encaminha. Está adequada essa forma de registro? O segundo item da pauta foi a apresentação. Sim, para a estrutura de uma ata poderia ser em outros assuntos, algo do tipo lá embaixo, mas isso não há prejuízo nenhum. Pode ficar assim. Tá, fica a critério aí. Se quiserem que mude, eu posso alterar agora. O segundo ponto foi a apresentação dos temas água ligomineral e classificação de água mineral e definição da água termal. Então, aqui eu descrevi um pouco do que foi feito e o encaminhamento, organizar os temas, classificação das águas, segundo resíduo fixo, revisão da classificação quanto à termalidade das águas destinadas ao base, integração de vazões de fontes de baixa produção e de mesma classificação, portaria de baixo sódio, que são aqueles temas que foram indicados na apresentação, para que sejam contemplados na próxima agenda da comissão. Por fim, o doutor Marcos Ventura informou que foi convidado para palestrar no evento e solicitou apoio da equipe da NM para a disponibilização dos dados sobre águas minerais brasileiras com vistas à elaboração de palestras. Foi esse o registro. Ok. Esse evento que é o que o doutor Ventura está participando hoje, não é isso? Exato. Muito bem.
A palestra do colega Emanuel foi muito rica, né? Foi ótima. Foi muito interessante. Eu lembro que nós tínhamos, na conversa, surgiu aquela possibilidade de estágios, né? Não tinha um assunto relacionado a estágio, Valéria? Para graduandos em... Ou não era nessa... Não foi na... lembro disso. Não foi na comissão de cronologia. Eu não estou lembrado. Eu também não. Não, então não foi na comissão de cronologia. Estou misturando as marchas aqui. Deve ter sido na nossa reunião de alinhamento com o Ministério. E nós cogitamos... Não, mas foi na comissão de cronologia, sim, pessoal. Eu lembro que o doutor Untura falou que o pessoal da Unicinos estava à disposição, né? Então, vocês não lembram? Uma forma de nós estimular o pessoal a fazer mestrados e doutorados em cima da água mineral. Ah, sim, isso aí ele falou. É. Mestrado e doutorado, eu me lembro que ele falou. Eu me lembro, mas ficou meio solto. Pois é. Como, nem nada. Não vão ter que resgatar depois oportunamente, que eu acho que é uma forma mais ou menos na linha de estimular, né, a adoção ou estimular que as próprias invasadoras, né, patrocinem estudos de cronologia em cima das suas águas, né? Era um pouco nessa linha que a gente tinha conversado, né? Uma forma de estimular a gente aumentar o nível de conhecimento crenoterápico aí das nossas águas, né? Mas só... Sim. Quem? A doutora Petra? Não, eu me lembro que ele disse isso, sim. Tá. Doutor Bedrão, algum comentário? Não, eu só gostaria que fizesse um ajuste, né, em termos de redação, mesmo na parte de encaminhamento. Sim. Né? Ali, organizar temas, eu acho que falta uma pontuaçãozinha ali. Organizar temas, aí você pode colocar 2 pontos, se você quiser, né? E depois, aí, mesmo classificação e portaria. E se quiser deixar ponto e vírgula entre cada um deles, seria melhor ainda. Mas assim está ok. Que dia que foi essa reunião? 52? Final de outubro, também. 27 de outubro. 27 de outubro. 27 de outubro. Ok. Muito bem. Mais alguma observação em relação à ata? Não. De acordo. De acordo. Ok. Então, estando de acordo, vou colocar a ata em deliberação. Quem concorda com a redação, permaneça como está. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes. Vamos, doutora Valéria, o item 2 da pauta. Que é a assinatura da nota técnica referente às contribuições da CPC à consulta pública ANM número 2/2021, conformidade em sistemas de telemetria para acompanhar a lavra da água mineral. Esse processo está no SEI? Sim, esse processo está no SEI. Tá. Ele voltou para nós pelo seguinte: a comissão elaborou uma nota técnica dentro do prazo da consulta pública e enviou por e-mail para que o doutor Kelmar formalizasse, né, para a equipe. E foi formalizado. O doutor Kelmar colocou aqui a nota técnica, criou o processo SEI, mandou para a equipe, mas ficou um ponto assim, um pouco pendente, que foi de assinatura, que a nota técnica ela foi encaminhada dentro de um documento de Word, e no final dela não vem a identificação dos signatários, a identificação das pessoas, está só como comissão, né? Então, a equipe sugeriu a devolução do processo para nós, eu orientei eles que poderia ser feito assim,
E o que eu fiz, que estou propondo aqui? Eu peguei o conteúdo da nota técnica, transcrevi para um documento SEI, para que fique disponível para todos assinarem. Em termos de alteração, eu alterei 2 erros de digitação. Dá para a gente ver aqui, mas era erro de digitação mesmo. Palavra faltando o S, mas fora isso, ela corresponde exatamente a essa nota técnica que está aqui no Word. E que já chegou lá na área de regulação como contribuição, né? Isso, a equipe técnica está analisando, não vai deixar de analisar por isso, é só uma questão de cumprir a formalidade aqui agora. Então, teríamos só que assinar essa nota técnica, né? É isso? Eu acho que o processo ele poderia ter sido também instruído com o próprio e-mail que eu encaminhei, né? E que teria, nesse primeiro momento, suprido aí essa ausência de assinatura, né? Porque isso já teve um de acordo, né, entre todos para que a gente fizesse essa nota técnica, sem prejuízo algum. Eu acho que na nota, então, a gente... ou na conclusão da nota técnica, então, a gente, dessa nova nota técnica, de qualquer forma, ela está com uma data diferente, falar que isso já foi devidamente encaminhado na data tal, como está na ata aí da 52. Como é que ficou o encaminhamento? Eu estava aqui no telefonema. Não, é o seguinte, doutor Bica, nós acertamos lá atrás que esse primeiro encaminhamento seria nesse formato, né? Então, teve um de acordo por todos, isso por e-mail foi encaminhado para o doutor Kelmar para que ele pudesse fazer os trâmites internos, né? Meu receio é que lá na frente a equipe alegue qualquer descumprimento de prazo ou algo do tipo. Então, acho que isso tem que ser registrado e a entrega tempestiva da contribuição da CPC. Tá, mas aí pode ficar no próprio despacho, se for o caso. Nem precisa... Pode ser. Okay. Poderia ser um despacho depois da assinatura, né? Isso. Para mandar o processo para arquivamento, né? Eu acho que o e-mail que eu encaminhei poderia estar junto ao processo, que aí supriria essa necessidade de uma assinatura de uma nova nota técnica. Juntar o e-mail, exatamente. Isso. Mas tudo bem. Se vocês acharem que é importante que a gente assine novamente, nós assinamos. Eu acho que pode ser exatamente. Botamos o e-mail lá, né? E, na verdade, isso vai constar da ata como matéria deliberada e encaminhada, né? Exatamente. E aí é evidente que todos os presentes na reunião são consignatários aí do documento, né? É isso. Né? Ok, Valéria? Foi respondido. Né? Eu peço, por favor, que repita. Então, eu vou só juntar os e-mails aqui e vou excluir essa nota técnica nova, porque isso aqui é rascunho, né? Eu posso excluir, não tem problema. Eu excluo isso, ela é repetição desse documento de Word que está aqui no início. Tá. Eu fiz só para adiantar, mas posso excluir. Então... vamos dar uma olhada no despacho que o Yuri colocou aí, esse despacho aí assim, vamos ver. Eu colocaria os e-mails e colocaria a cópia da ata. Pronto, está resolvido. É melhor. Até porque ele já informa que já está em análise. Se não há empecilho algum, então coloca o e-mail e coloca a ata. Exatamente, coloca o e-mail e a ata, ok? Ok. Agora, em termos de transparência para a sociedade, não é melhor assinatura? Porque é um documento... Todo mundo está com acesso à assinatura? Sim. Então pode assinar também, né? Foi criado o usuário para que todos possam assinar os documentos. Acho que junta os e-mails só para ficar constante no processo que foi mandado. Posteriormente a gente assina, então, isso. E a gente assina, não tem problema. Aí tu deixa disponível para ser assinatura a partir de hoje, né? Junta o e-mail que foi enviado, né, para a comissão e a gente assina, ao final da reunião, a gente assina a nota. Ok, Valéria? Ok. Vocês precisam que eu coloque em bloco de assinatura? Porque é só acessar aqui o processo, clicar na nota e assinar na caneta preta. Já está disponível para assinatura. É só clicar em cima
cima da nota que já abre a caneta, é isso? Isso, clica na nota e tem a caneta preta aqui em cima. Tá, ok. Todo mundo está dominando a técnica aí? Tá, né? Eu cliquei, mas não apareceu nada. Não? Aí aparece essa caixinha aqui de assinatura. Apareceu uma caixinha. Isso. E aí? Mas da assinante Valéria. Mas é porque eu estou compartilhando a tela, né? Essa tela aqui, ela é editável só para mim. Quando cada um abrir no ceia, vai aparecer para si, né? Ok? Muito bem. Fica encaminhado desta forma, então, né? Vamos fazer a juntada dos e-mails e vamos, após a reunião, fazer as assinaturas, ok? Ok, Valéria? Ok, eu junto os e-mails logo após a reunião. Tá. Então, é só clicar em cima da nota técnica 2, vai abrir ali o painel, quando aparecer a canetinha, clica em cima da canetinha, aparece o nome e a pessoa coloca a senha e assina, ok? Muito bem. Vamos, então, ao item 3 da pauta. Consulta pública sobre regulamentação de rotulagem. Esse assunto é o assunto que está sendo demandado pela Superintendência de Regulação. Nós fizemos uma avaliação de impacto regulatório, né, na agência, já temos uma minuta de resolução e nas nossas reuniões de alinhamento com a SGM do Ministério, nós havíamos combinado que nós iríamos mandar as minutas, né, para eles terem um conhecimento prévio, né? Esse procedimento foi feito, né? E nós recebemos como resposta, lá do secretário Pedro, a sugestão de que nós também dessemos ciência, né, à Comissão de Crinologia, Comissão Permanente de Crinologia, né? Até foi uma sugestão do colega Ubaldino, lá no parecer técnico deles, né? É evidente que não há nenhum prejuízo, pelo contrário, até é melhor que assim o seja, mas também da mesma forma. Doutor Untura, bom dia. Bom dia, desculpe o atraso. Imagina. Prazer de Houve recebê-lo. um erro de grade de horários no Congresso, mesclado com o fuso horário, então deu para terminar um pouquinho mais cedo. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, doutora. Que bom que o senhor pôde participar. Então, voltando, né, foi sugerido que nós fizéssemos essa apresentação à Comissão de Crinologia, mas é evidente que, em abrindo o prazo de consulta pública, vai se repetir exatamente isso que nós acabamos agora de deliberar aqui em relação à telemetria, né? E vamos ter a oportunidade, enquanto comissão, também fazer as nossas contribuições, né? Eu, então, dentro dessa perspectiva, né, convidei o superintendente, o Dr. Yoshi, para fazer uma apresentação aqui desse tema para nós, né? Para a gente poder nivelar o que está sendo proposto, né? E, eventualmente, nos prepararmos aí para contribuir nesta consulta pública que deverá ser startada nos próximos dias. Por gentileza, doutor Yoshi, com a palavra. Bom dia, senhores. Quem não me conhece ainda, meu nome é Yoshihiro Nemoto. Podem me chamar de Yoshi. Estou como superintendente de regulação e governança regulatória aqui da ANM. E a ideia aqui hoje é quase que uma reunião participativa, trazer ao conhecimento dos senhores a proposta de regulamentação que vamos colocar em consulta pública nos próximos dias, que trata da rotulagem de água mineral e potável de mesa, né? Esse tema está na nossa agenda regulatória 2020-2021, no eixo temático 5, que é o de água mineral, e trata-se basicamente da atualização da Portaria 374 de 2009 e Regulamento Técnico de Água Mineral. Então, o foco específico dessa reunião participativa aqui, né, é tratar de um dos temas que envolvem a atualização da Portaria 374, que, no caso aqui, vai ser rotulagem de água mineral e potável de mesa. Então, para me auxiliar aqui na discussão e apresentar da forma mais técnica possível, eu vou convidar a chefe de projeto, que é a nossa colega Valéria, para explicar aos senhores os detalhes dessa proposta. Ela vai explicar aqui a análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório que está
acompanhando essa minuta de resolução ser colocada em consulta pública, ela prevê uma das boas práticas de governança regulatória que foram adotadas com a instituição da agência, e que, basicamente, a utilidade dessa análise de impacto regulatório que antes que a agência incorra em alguma intervenção regulatória, ela se precaveja de forma técnica, né, tentando prever quais os possíveis desdobramentos dessa medida regulatória e indicar possíveis caminhos de endereçar a questão regulatória que está sob análise. Então, sempre dentro de uma análise de impacto regulatório, o cenário base é não fazer nada, é deixar o status quo, né? E aí evoluir para quando cenários forem possíveis de serem vislumbrados. A gente entende que, pelo que já verifiquei junto à equipe técnica, que o cenário ótimo é o que envolve a maior integração possível, engajamento dos atores, envolvendo aí a academia, a formação, o formador de política pública, que é o Ministério, né, os agentes regulados e os outros agentes de governo. Então, vou chamar aqui a Valéria para que ela compartilhe a tela e faça a apresentação de uma forma mais visual aqui para vocês. E são 9 slides, e ficaremos abertos aí após essa apresentação para eventuais críticas, sugestões que os senhores tiverem. Valéria, a palavra é sua. Obrigada, Yoshi. Eu trouxe a apresentação aqui, vou tentar ser breve, só ampliar na tela. Ok. Então, conforme o senhor colocou, é um tema que está previsto na agenda, né? Até na última revisão extraordinária da agenda foi dada maior clareza, né? A especificação de quais os itens que estão sendo desenvolvidos dentro desse tema, atualização dos regulamentos de água mineral. E o primeiro que estava relacionado lá é o tópico da rotulagem. Foi bastante demandado na tomada de subsídios que nós promovemos em 2020, uma ação da ANM em relação à normativa de rotulagem. E a equipe, que é composta aí por 9 membros, se não me engano, eu sou a chefe do projeto, Nádia, que é participante aqui da comissão, também é membro desse projeto, contribuiu muito, trouxe muitas ideias relevantes. E a equipe desenvolveu análise de impacto regulatório, né? Nela, a gente aponta que a regulamentação atual do tema, todos aqui conhecem, né, são a portaria 470 de 99, o Código de Águas também traz 2 artigos que... Doutora Valéria, só me permite, eu não sei se o doutor Lância caiu, eu não estou visualizando ele mais aqui. Tem como verificar? Não, tá ok. Agora voltou. Eu só teria a imagem porque está ficando ruim a transmissão, só por causa disso, mas eu estou aqui. Tá bom, tá ok. Tá bom. Obrigado. Para a execução dessas normas que estão vigentes, a ANM tem um extenso processo de trabalho de análise de rótulos. Esse processo de trabalho ele tem várias etapas, envolve a ação de vários agentes da ANM para tramitação processual, uma vez que o minerador ele é obrigado a submeter os rótulos de água mineral para análise e aprovação previamente ao uso. Então, aqui, acho que todos dominam, né, que o modelo de rótulo é submetido, aí dentro da ANM tem várias etapas até que chega no analista, que avalia se o rótulo está correto ou não, para eventualmente aprovar ou para emitir ofício de exigências. Caso não esteja correto, o processo reinicia. O que a gente tem, assim, de quantidade, de 2017 a 2019, foram 1.287 requerimentos de rótulos submetidos à aprovação. A gente tem outros que entram sobre outros códigos no cadastro mineiro, né? Esse número é um pouco subestimado. E no diagnóstico, a gente viu que há morosidade. Dentre os rótulos aprovados no ano de 2020, a gente teve 384 eventos de rótulo aprovado registrados no cadastro mineiro. A gente viu que, dentre esses que foram aprovados, a média de prazo entre a entrada e a publicação, a entrada
do requerimento e aprovação, a média foram de 32 dias de tramitação. Tivemos uma mediana, né, 50% dos processos têm esse prazo de até 24 dias. Só que 25% está aqui, acima do terceiro quartil, né? A gente tem 25% dos processos em que o prazo variou entre 37 dias e 195 dias. E eram rótulos corretos, portanto, foram aprovados. Então, na análise da equipe, o nosso problema regulatório é a morosidade do processo de submissão e análise de rótulos com vistas à aprovação. As principais causas, aqui é uma árvore simplificada, tá? Na IR tem uma árvore mais completa. As principais causas são o excesso de burocracia, a grande quantidade de requerimentos para aprovação de rótulos, a necessidade de exigências para adequação dos modelos de rótulos às normas vigentes. E a causa raiz foi identificada como a rigidez do regulamento de rotulagem, quanto à obrigação de aprovação prévia e a relação de informações obrigatórias de rotulagem. As consequências é o que a gente sente, né? É a dificuldade que o minerador relata de alterar o design e inovar a rotulagem, ônus para o minerador com relação ao gerenciamento do estoque de rótulos, e ônus para a ANM em função da análise e tramitação processual para aprovação de rótulo. Na competência legal pela análise da equipe, a Lei 13.575, no artigo 2º, nos dá competência para regular esse tema, para atuar sobre isso. E os objetivos principais da IR são conferir celeridade aos trâmites de atualização e alteração dos rótulos e proporcionar flexibilidade à relação de informações obrigatórias que devem constar na rotulagem. A equipe apontou 6 alternativas possíveis de ação que teriam impacto, que resolveriam de alguma forma o problema regulatório, sendo que a melhor alternativa foi essa 6ª aqui. A escolha dentre essas alternativas, a gente fez uma análise multicritério, aplicamos metodologias consagradas, e foi apontado aqui que a melhor alternativa seria a dispensa da obrigação de aprovação prévia dos rótulos, acompanhado de aperfeiçoamento da regulamentação de rotulagem de águas minerais. Essa IR já foi aprovada pela diretoria colegiada. Acho que minha tela travou. E foi elaborada já a minuta de resolução, promovendo para a implementação daquela 6ª alternativa. As principais alterações normativas dessa minuta de resolução em relação às normas vigentes atualmente é que ela dispensa da obrigação de aprovação prévia dos rótulos pela ANM, ela traz uma simplificação da rotulagem, apresentando-se parte das informações obrigatórias, aqui especificadas: identificação da análise, classificação da água, endereço da fonte, ato de concessão de lavra, número do processo, em outros canais acessíveis ao consumidor, mediante indicação na rotulagem. Então, essa nova norma, ela abre oportunidade para os mineradores que queiram dispor essas informações fora do rótulo, apenas em outros canais, pode ser no site da empresa, acessível mediante um QR Code, por exemplo. Fica opcional, então, com isso, a gente vai ter a oportunidade para que o mercado faça rótulos mais limpos, com menos informações obrigatórias, né? E aí tem-se a oportunidade de ter letras maiores, maior acessibilidade na informação. Ele traz também a eliminação do detalhamento da forma de expressar a composição da água no normativo, de forma que tal detalhamento seja estabelecido por instrução normativa, porque a norma hoje fala que tem que ser no mínimo 8 elementos na forma iônica. E a gente vê que tem elementos que a gente não tem a quantificação na forma iônica, né? Por exemplo, o silício, tem muita demanda de incluir silício na composição, mas a técnica de análise que a gente emprega dosa silício total. E fazer a especiação para falar qual é a espécie de silício. As espécies iônicas do silício presentes na água é um trabalho desproporcional à utilidade da informação. Então, seria o caso de poder apresentar no rótulo apenas a informação do silício total, que atenderia à demanda do consumidor sem prejuízo nenhum. Uma regra nova também
ela passa a estabelecer o prazo de 90 dias para atualizar rótulo, a partir da data de edição de novo ato de classificação da água pela ANM. Hoje a gente espera, que a gente cobra do minerador, às vezes, que atualize rótulos quando faz nova análise oficial, mas não está previsto isso normativo, então isso foi incluído nessa nova norma. E dá um prazo, né? Um prazo claro, o minerador tem 90 dias para terminar de utilizar o estoque antigo de rótulo e implementar os novos rótulos com os dados atualizados da composição e classificação. Na estratégia de implementação, a gente propõe articulação com o MME para revogar a portaria 470, para a gente ter uma ação síncrona. A gente propõe a adoção de ações de orientação direcionadas aos públicos interno e externo, publicação de vídeos orientativos sobre o normativo, como implementá-lo, como é o rótulo correto, a edição de uma instrução normativa relativa aos procedimentos de classificação da água e definição da composição química. Esse trabalho é um processo interno, né? Quem classifica a água e define a composição e características é a ANM, então seria uma uniformização de procedimento interno, para que o classificador, o químico que trabalha no norte não classifique e nem defina características diferentes de quem trabalha aqui no sul e sudeste, e vice-versa, né? Disponibilização, propomos ainda a disponibilização dos dados geológicos e químicos das fontes, de modo a permitir a conferência dos dados de rotulagem pela sociedade, que o que a gente tem hoje é que o rótulo tem lá um dado de informação de característica, e a sociedade não tem acesso a um dado nosso para conferir se aquele rótulo realmente representa o que nós aprovamos. A nossa aprovação sai no Diário Oficial só um extrato, mas o consumidor não tem nenhum padrão de acessibilidade. Então, esse aqui seria disponibilizar um sistema com dados de água mineral, assim como a gente teve seguido aí, vigente há uns anos atrás. Foi isso que eu preparei para trazer para vocês e fico à disposição. Obrigada pela oportunidade. Valéria, só para destacar, doutora Valéria, por gentileza, o número aquele lá dos requerimentos de aprovação de rótulo de 2019 a 2021, dá para repetir lá na... Mil e quanto? 1.287. Isso num triênio, né? Porque a gente espera que no triênio a gente reavalie todos os rótulos, porque refaz a classificação a cada 3 anos. Requerimentos, né? Ok, muito bem. A matéria está em... não sei se o doutor Yoshi, a doutora Karen querem acrescentar mais alguma coisa em relação à apresentação? Não, Bica. Basicamente, do ponto de vista técnico, a Valéria já colocou muito bem a questão. E, se fosse o caso, só reforçaria mesmo que aqui a gente está fazendo uma primeira introdução aos senhores para que possam estar preparados, contribuir mais efetivamente, se entenderem assim, que devem fazer, no procedimento de consulta pública que a agência vai promover, né? Isso. E para fazer a consulta, é claro que nós preparamos uma minuta de resolução, né? Para ter o objeto da crítica, da sugestão de aperfeiçoamento, de melhoria, né? Então, parte de um princípio. Vamos escutar a doutora Nádia, por gentileza? Bom dia novamente a todos, né? O que eu queria dizer com essa participação junto com a Valéria, né, sobre a análise de rótulo, o que a gente viu dos mineradores? Esse pedido que, por causa dessa dificuldade da aprovação rápida, né, e tendo que classificar novamente 3 de 3 anos, fica muito difícil para ele. E com essa abertura que a gente está tentando fazer, né, introduzir, né, com essas novas metodologias, o quê? A gente vai ter um sistema que ele vai poder informar o consumidor outras coisas,
né? Ele pode informar, ele pode colocar foto da captação, ele pode colocar todo o dado do LAMIN. Então, vai abrir um leque de oportunidade para ele se comunicar com o público em geral. Por quê? Porque com rótulo impresso fica muito difícil, né? Ele só pode colocar aquelas coisas que estão ali. E outra coisa também, a gente está indo em direção à modernidade. A modernidade, ela agora, né? A gente, tudo com QR Code, tudo com celular, você abre, você vê. Então, a gente está tentando levar essa rotulagem para essa modernidade e ajudar o minerador e também facilitar junto à ANM para que a gente possa também desenvolver como todos os outros órgãos. Os outros órgãos, a saúde, o Inmetro, eles não aprovam mais rótulo, né? Então, a gente está tentando fazer isso com essa nova sugestão, tá? Obrigada. Obrigado, doutora Nádia. Doutora Karen, por gentileza. Somente corroborando aí a fala do Yoshihiro, né? O projeto foi muitíssimo bem conduzido e a ideia da regulação aí, né, conforme sugestão do superintendente, do Yoshihiro, é que a gente estenda, e da própria chefe do projeto, a Valéria, essa consulta pública, né, onde toda a sociedade, todas as instituições vão poder colaborar, pelo prazo de 60 dias, né, Yoshihiro. Então, assim, vai ficar, em função da final de ano, em festas, né, os prazos, em geral, são de 45 dias, e daí nós estaremos aí disponibilizando a consulta pública no maior prazo, para que todos possam, com muita tranquilidade, né, e qualidade, trazerem as suas contribuições. Era essa a minha fala, tá? E parabéns à equipe pelo trabalho. Obrigado, doutora Karen. Vamos escutar o doutor Lance e, na sequência, o doutor Bedran. Doutor Lance, por gentileza. Bom dia. Parabéns pelos estudos realizados da equipe, mas eu vou falar uma frase que eu tenho falado há tempo, né? Que, no meu entender, como cidadão, né, não podemos confundir desburocratizar com desregulamentar. Pelo que eu entendi, não vi a proposta que vai ser publicada ainda, né, dos itens, dos artigos, eu estou simplesmente tirando a informação do consumidor, importante. O consumidor, eu não estou cumprindo o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao QR Code, quando se fala em modernidade, não pode esquecer que pessoas da maioridade têm dificuldade em manusear os celulares, pessoas de baixa renda. Já tem isso discutido, que QR Code não é informativo de rotulagem, é um informativo adicional, é motivo de judicialização isso. E nós temos a experiência, desde 2014, de discutir a rotulagem de alimentos da Anvisa, que é a RDC 429, de 8 de outubro de 2020. E a Instrução Normativa 75, também de outubro de 2020. Se vocês acessarem lá, ou talvez tenham acessado, vai ver que o rigor da rotulagem de alimentos aumentou. Né? O rigor aumentou. Né? Ou seja, para que o consumidor tenha acesso à informação, ele saiba um produto que tem açúcar, que não tem açúcar, não confunda o que é carboidrato com açúcar. Né? As cores da rotulagem dos itens importantes tem que ser cores já definidas pela própria Anvisa, né? Que não sejam as cores como a gente vê hoje nos rótulos de muitas bebidas frias, em água mineral, que o fundo com as letras confunde, o consumidor acaba não tendo acesso à composição da água. Há uma desvalorização, pelo menos que eu li aí, é uma desvalorização da água mineral, trazendo tudo para commodity, ou seja, quando eu não coloco mais local da fonte, nome da concessionária, não permite que eu identifique as águas clandestinas. Recentemente, no interior de São Paulo, a gente identificou uma água clandestina que tinha lá o número do processo da IPM, tinha todos os dados como se fosse um rótulo normal. Então, eu não vou me estender porque eu não conheço o que vai ser publicado. É só baseado nos itens. O que nós entendemos como desburocratizar é
manter a portaria atual, sem mudar nada, que ela é excelente. Se eu quiser botar uma fotografia do produto, eu posso. Está lá, a área livre dos rótulos. Né? Foi colocado aí também que seria um rótulo mais limpo. Rotulagem, você tem que atender o consumidor. E o artigo, eu não posso mudar, no regulamento, eu não posso mudar aquilo que é lei. O artigo 29, nome da fonte, natureza da fonte, localidade, número do processo, constantes físico-químicas, composição analítica, classificação da água. Eu não posso omitir isso, porque o consumidor tem que saber que tipo de água está tomando. Não existe só um tipo de água mineral, existe alcalina bicarbonatada, alcalina bicarbonatada cáustica, fluoretada, enfim, não preciso estender, todos os senhores tenham conhecimento disso. Então, eu sugiro, falando em modernidade, como foi colocado aí, eu preciso na Anvisa colocar um rótulo para aprovação? Não. Mas entre lá na RDC 429 e veja o rigor da legislação. Nós não devemos tirar o rigor da legislação. Nós devemos, sim, colocar um ato declaratório, assinar a sugestão nossa, falamos há tempo, assinado por um estatutário e por um técnico responsável. Por que por estatutário? Para não fazer aquela alegativa que, eu não sabia, foi meu funcionário. Né? E ele tem responsabilidade sobre isso, como é hoje na questão ambiental. Então, resumidamente, preocupante que eu li. Agora, pode ser que não seja tão preocupante quando a gente conhecer os artigos da minuta, né? Então, pode ser que não seja. Mas, pelo que foi colocado em discussão, realmente o consumidor não está sendo respeitado pela Código de Defesa do Consumidor, no nosso entender. E vou lembrar, né? QR Code não é informação de rotulagem. A nossa portaria 470 é tão boa que permitiu que uma empresa de água mineral lançasse um produto sem etiqueta rótulo, só gravando na garrafa os dizeres de rotulagem, que é o que vem de moderno aí. Eu não preciso colocar etiqueta. Por que permitiu isso? Porque na 470 ele não considera só a área de rotulagem aquele espaço da etiqueta. Ele considera toda a embalagem, inclusive a tampa. Então, precisamente é isso. Estou preocupado realmente o que está sendo colocado. Agora, o estudo feito, né, a intenção do estudo é muito bem-vinda, muito louvável, e vamos contribuir tudo que for necessário após conhecermos a publicação dos artigos. Era isso, minha palavra. Obrigado, doutor Lância. Doutor Bedran, por gentileza. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos escutando bem? Ok. Bom, eu estava de férias no momento em que foi manifestada, que foi encaminhado o pleito do MME com retorno para a ANM, né? Mas a proposta, em termos de encaminhamento, é que a CPC pudesse subsidiar a manifestação do MME quanto à proposta, né? E não somente para a ciência. Tanto que isso, do ponto de vista institucional, ele vai exigir ainda uma nova reunião ainda com o Ministério de Energia. Mas agora que utilizando o chapéu mais assim como técnico, né, que compõe a CPC, eu acho que seria interessante a gente destacar alguns pontos aqui. O MME, ele, como formulador de política pública, até a Valéria destacou muito bem ali a questão da lei da Agência Nacional de Mineração, que deve seguir as orientações e diretrizes, né, do planejamento de política pública do MME, né? Que é isso que essa portaria traz, né, 470. Um outro ponto que eu vejo assim, claramente, como a Valéria colocou, qual que é o problema regulatório que está exposto na análise de impacto regulatório. O problema regulatório é morosidade na análise. E aí, eu queria fazer uma reflexão em termos de morosidade, porque se a gente considerar 1.200 análises por triênio, daria 400 por ano. E eu acho isso muito pouco, né? Perto do enorme passivo processual, enorme trabalho que a agência tem.
E aí, quando eu vejo uma média de 35 dias, talvez seja até menor, né? Eu poderia chutar aqui, até gostaria de ver esses números, que esse é uma das análises mais rápidas da MM. Se a gente for comparar isso aí com o relatório parcial, com sessão, com qualquer outro documento. Então, assim, esse é um ponto, né? Poxa, quão moroso é? Essa é uma reclamação do setor? Tudo bem, se é uma reclamação do setor, então vamos enfrentá-la. E aí, quando a gente olha esse problema regulatório em termos de morosidade, eu acho que nós temos que atacar esse ponto. E esse ponto, ele não está sendo atacado com a solução que está posta. A solução que está posta é uma revisão de um ato que não é da agência, né? E isso é totalmente incoerente. O problema regulatório posto na análise de impacto com a melhor solução apontada. Isso, em termos regulatórios, né? Exacerba essa incoerência. Né? Então, se de fato quer discutir os dizeres, né, que são os pontos necessários para um rótulo, o problema regulatório está equivocado. Mas se o problema regulatório, de fato, é morosidade, tem outros instrumentos para fazer isso. Né? Aí nós temos a aprovação tácita, nós temos todos os outros documentos. Né? Então, é importante a gente destacar o seguinte, a Conselho 470 é uma política pública. São diretrizes claras, né, que o Ministério de Minas e Energia traz para a valorização da água mineral natural e respeito ao consumidor, considerando que é o único bem mineral que vai direto para a boca do cidadão. E, além disso, numa outra linha de política pública, né, é bom a gente sempre trazer a Lei de Verdade Econômica, que dá os instrumentos para a gente atacar essa morosidade apontada como problema regulatório. Né? Então, eu acho que esses pontos eles têm que ser, de fato, considerados. Muito bem. Doutora Valéria, por gentileza. Muito interessantes todas essas colocações, e é o que mostra, assim, o tanto que é bom fazer a IR, tanto que é bom essa nova política pública que nos obriga a implementar esse instrumento. Realmente, a equipe é uma equipe técnica, a gente não é equipe de política que está querendo desburocratizar e cortar tudo. A gente fez uma análise, assim, pensando em todos os atores envolvidos, é obrigação nossa fazer uma IR. E apontamos lá o que é obrigatório de constar na rotulagem, que tem pouco impacto para o consumidor. O consumidor, quando vê lá no rótulo o número do processo minerário, aquela informação lá no supermercado, sem acesso à internet, é nada, é um monte de número que enche o rótulo. Quando ele tem acesso à internet, ele pode realmente usar esse número do processo para ver se é uma área regularizada. Por isso, assim, que a gente aponta que ele não é obrigatório de estar no rótulo, ele pode estar em canais alternativos. Essa informação tem que ser disponibilizada. Se ela sai do rótulo e vai para outro lugar, está atendendo a finalidade. A gente fez a análise jurídica. O Código de Águas tem lá um artigo 46, parágrafo único, algum artigo lá no finalzinho, que eles usaram a possibilidade, em regulamentação expedida oportunamente, alterar o que está no Código de Águas, alterar o artigo 29. Então, o Código de Águas é sensacional. Ele já abriu a possibilidade para uma regulamentação infralegal alterar aqueles itens mediante a evolução da sociedade. E com relação a atacar problema, muito legal a argumentação do Dr. Frederico Bedran. Realmente, assim, a gente faz a IR, a gente segue uma técnica de construir árvores de problemas justamente para não propor ação errada. O problema é o que aparenta, é aquilo que causa incômodo, é o que é visível para todo mundo. O que é visível é a morosidade. Mas nas nossas ações, a gente propõe atacar a causa. Qual que é a causa do problema? A causa da morosidade é a norma que obriga a ter aprovação, é a nossa equipe que é pequena, a gente tem uma equipe aí, a ANM, os gestores aí vão ter o número certo, mas a gente tem pouco servidor para muita obrigação, e a gente está usando nossa força de trabalho. Acredito que não é verdade, esse não é o nosso processo mais rápido, mas realmente ele é um processo que
comparada a outros processos de trabalho, ele é rápido, mas a gente está gastando servidor de nível superior para fazer uma análise de rótulo e estamos atrasando outros processos de trabalho que são mais essenciais para a sociedade, que é análise de PAE, fiscalização de lavra, fiscalização de pesquisa. Então, é um ajuste nesse sentido. E qual que é o ganho que a gente tem? A gente faz uma análise mais completa, né? A norma pensa para a gente que a gente tem que aprovar rótulo. Mas qual que é o ganho que a sociedade tem com esse processo de trabalho? Esse processo de trabalho não impacta na qualidade da água e ele tem pouco impacto sobre as informações que chegam para o consumidor. Porque a gente inverte o ônus. O ônus de fazer um rótulo correto que atenda a norma é do minerador. Se ele descumpre, tem muita sanção para ser aplicada. A gente tem ação para fazer. Então, isso tudo está discorrido na IR. Do outro lado, Tomar. Para frente. Aí, do lado desse botão que tu apertou. Doutor Bedran. Então, Valéria, é exatamente isso. Assim, eu acho que a Lei de Liberdade Econômica ela traz isso, né? Eu acho que é realmente obrigação do empreendedor fazer um rótulo adequado. Então, ele faz o rótulo adequado, a agência aprova automaticamente e, se tiver qualquer equívoco, posteriormente ele pode ser fiscalizado. Esse é o ponto, né? Mas aí, seria interessante depois a gente, se pudesse ver também essa análise jurídica aí do artigo 46, porque quando o artigo 46 ele cita no seu parágrafo único que os assuntos tratados do artigo 29, no seu parágrafo, no artigo 30, poderão ser objeto de modificação por uma regulamentação, ele está falando de uma regulamentação do caput. E o caput diz que a Comissão Permanente de Tecnologia que vai propor ao governo a regulamentação da lei. E quando fala regulamentação da lei, é um decreto, não seria ato normativo. Então, não dá para ler o parágrafo único desconectado do caput do seu artigo. Né? Por isso que, lógico, né? Eu não sou da AGU, enfim, mas, de qualquer forma, isso aqui pode suscitar uma insegurança jurídica e até mesmo uma ilegalidade da resolução. Muito bem, pessoal. Doutor Yoshi, para encaminhar, tá? Obrigado, Vica. Eu acho que é extremamente importante, só queria reforçar aqui, a qualidade do encaminhamento regulatório quando a gente faz esse debate prévio, né? Então, a gente consegue identificar possíveis pontos de atenção que a gente já analisa. E eu acho que o mais importante disso tudo é que vai haver o prazo necessário para que a gente não tenha que tomar nenhum tipo de decisão de afogadilho, né? Como a gente falou, todos os documentos que fundamentaram essa proposta de alteração normativa vão ser disponibilizados por 60 dias, né? Análise de impacto regulatório aprovada pela diretoria que subsidia essa minuta e com a devida exposição de motivos também vai ser disponibilizada para análise, e nada do que está ali é sagrado, pessoal. É exatamente essa diferença que caracteriza a atuação da agência reguladora. A gente tem que ouvir, a gente deve ouvir, para que o ato normativo atenda seja o mais aderente possível dos anseios de todos os agentes envolvidos, né? Essas questões da questão da legalidade, da política pública, isso tudo está sendo considerado. A ANM tem que pautar suas ações pela política pública setorial, que é o Ministério. O próprio Ministério tem que balizar sua política pública por conta de políticas públicas de nível mais abrangente, como a própria Lei de Liberdade Econômica, como bem lembrou o Frederico Bedran. Então, eu acho que estamos todos alinhados e aguardamos aí ansiosamente as contribuições, porque elas certamente serão de grande valia para a Agência Nacional dar continuidade aí nessa proposta de alteração normativa. Obrigado, doutor Yoshi. Doutor Lance, por gentileza. A colocação, uma solicitação, nós estamos hoje no dia 15, né? Até o dia 15 de janeiro, nada acontece. O pessoal vai para a praia, Natal, Ano Novo. Então, que a consulta pública fosse colocada por 90 dias, porque, na realidade, vão ficar só 30. O pessoal volta em atividade, muita gente tira férias em janeiro, ficaria muito corrido para se discutir isso com a sociedade, né? Um período desse
de publicação de final de ano, né? Então, essa é uma colocação. Em relação ao artigo do Código Alimentar que se permite a modificação do 29 e do 30, eu concordo plenamente com o doutor Felipe colocou. Não é você ler simplesmente o artigo e dizer eu posso mudar. Não. E eu não posso esquecer o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito de saber o que está consumindo, qual a composição da água, que tipo de água ele está consumindo. Ele não pode ficar... O QR Code, dentro da liberdade econômica, é o contrário. Quando eu falo, vou com QR Code, que eu estou excluindo as pessoas de baixo poder aquisitivo, as pessoas de baixa instrução, as pessoas com dificuldade com essa nova tecnologia. Então, dentro da liberdade econômica, porque esse assunto, se vocês entrarem na internet, vão ver esse assunto já discutido em alguma questão de rotulagem, a questão do QR Code. Está lá, é só lá, vocês vão ver isso. Então, é o seguinte, água mineral vira e mexe, tem alguma ONG, algum órgão fazendo análise do produto, comparando, né? Então, como eu falei, sem conhecer a proposta da minuta, fica difícil a gente fazer as pontuações técnicas, tá? O que eu falei, eu estou supondo que eu li ali, que está escrito, vai acontecer isso, e de repente pode não estar escrito dessa maneira, porque no caso da rotulagem, nós não temos que atender o minerador, nós não temos que atender o regulado, nós temos que atender a sociedade. Não é eu vou deixar de dar aquela informação. E quando eu sugiro que vocês leem a RDC 429 da Anvisa, um alimento hoje, como ele está sendo rotulado e o que ele vai ser rotulado, está mudando 180 graus. Aquela história do sem açúcar e o carboidrato está disfarçado lá com a cor preta e a outra vermelha, você não consegue saber quanto ele tem de carboidrato, né? E vai saber que carboidrato e açúcar eu tenho que somar os dois dentro de uma tabela nutricional. E a preocupação nossa, porque a gente acompanhou, é que a norma de alimentos não se aplicasse à água mineral. E não se aplica. No artigo 2º da 429, não se aplica a tabela nutricional. E como está colocado no texto ali, né, dá a entender que se poderia aplicar isso. Ficou de uma liberdade como se poderia. Não pode ser aplicado. Porque no Código Alimentar não se pode aplicar uma tabela nutricional para um produto que não tem caloria. Hoje você pega uma bebida, a hora é porção de 300 ml, hora é porção de 200, hora é porção de 140. Por quê? Conforme a porção vai parecer um número diferente. Então, na legislação da Anvisa agora, as porções vão ser de 100 ml, quando for a questão líquida. No caso nosso, miligramas por litro, é consagrado mundialmente que as pessoas têm que consumir ao menos 2 litros de água por dia. Então, como está ali nesse texto, estaria permitindo esse tipo de rotulagem, o que não pode, porque é um alimento, não tem caloria. Então, por isso, eu não conheço o texto, é essa a nossa preocupação. É o seguinte, dar ao consumidor, e nós temos um produto nobre, ele tem que saber lá, ele está tomando água mineral natural, ou é alcalina bicarbonatada, ou é fluoretada, tem lá a especificidade dela. Então, mas deixar bem claro, né? Excelente trabalho, parabéns à equipe, como o Yoshi disse aí, né? A beleza da agência é essa discussão, né? Porque antigamente alguém podia ter essa intenção e publicar o que achava, né? Então, Yoshi, essa questão da agência, que a gente sempre apoia, é essa oportunidade da discussão, né? Ou seja, a discussão da sociedade, né? Como um todo. Então, o trabalho em si só temos a louvar, né? É isso. Obrigado, Láncio. Só para voltar com a questão de encaminhamento, né? E retornando aqui o meu chapéu de MMR, diretor, eu acho que só seria interessante, antes da consulta pública, a gente retornar à discussão da reunião de alinhamento entre a ANM e SGMs da gente, antes da consulta.
Bica, seu microfone está mudo. Eu estou pensando para falar, eu acho que tem que pensar um pouquinho antes de falar, né? A gente acaba falando coisa que não deve, né? Boa, Tobica, boa. Aí eu acho que eu falo muito, às vezes, sem pensar. Nossa reunião de alinhamento com a secretaria está marcada para sexta-feira, às 15 horas. Tá? Ela estava marcada para ontem, mas aí, em função de problema da agenda do secretário Pedro, foi adiada para sexta-feira. Tá? Então, faremos a reunião. Tínhamos a previsão de publicar esta semana a consulta, tá? Mas em função dessa reunião de alinhamento, que é reunião de alinhamento, pessoal, não confundam competências, tá? Não confundam competências. Cada um no seu quadrado, tá? Então, nós vamos fazer essa publicação a posteriori, depois de conversar com o secretário Pedro e com toda a equipe do Ministério na sexta-feira, às 15 horas. E essa preocupação do Dr. Lance, ela é pertinente. É por isso que nós passamos de 45 dias para 60, né? Mas vamos, evidentemente, considerar essa possibilidade até de estender um pouquinho mais, né, Yoshi? Talvez, como vai ser publicado mais para o final do mês, talvez tenhamos os meses de janeiro e fevereiro, talvez lá para o começo de março, ter o fechamento das eventuais contribuições, né? Então, mas de qualquer maneira, a sugestão de 90 dias, vamos avaliar, tá? Eu só queria, pessoal, na verdade, assim, várias contribuições aí que já surgiram, elas vão ser exatamente para isso que tem a consulta pública, né? Quer dizer, até a possibilidade de, se o regulado entender que não precisa mexer em nada, a gente não mexe em nada, né? Essa é uma das alternativas mapeadas na avaliação de impacto regulatório. Quer dizer, então, né, temos a liberdade para fazer. É evidente que temos que observar o artigo 29 do Código de Águas, né? Que ele define lá algumas informações que são entendidas como essenciais, né? Entre as quais é essa que o colega Lance destacou, aí, da questão do endereço, né? Que é até um facilitador na busca de eventuais clandestinos, né? Então, tudo isso vai ser discutido, né? Nós queremos o melhor para o setor, tenho a certeza disso, né? O melhor para o setor significa, em primeiro lugar, respeitar a norma legal existente, né? Se existe o artigo 29 que define o que tem que ter no rótulo padrão, aquilo ali tem que ser o norte nosso, entendeu? E a partir dali a gente começar a discussão. É esse o espírito que nos move. Eu consulto se alguém tem mais alguma contribuição nesse tema, né? Ele vai continuar em aberto, pelo menos conosco, em relação à secretaria, né? Até sexta-feira, quando a gente vai, então, encaminhar para definir a data que vai ser publicada e atendendo também essa preocupação aí da Abinan, na pessoa do seu presidente, o Lância, né, de que o prazo poderia ser estendido, ok? Vamos considerar essa possibilidade. Por derradeiro, pessoal, eu consulto, nós temos reunião ordinária pública hoje à tarde e temos dezenas de processos para relatar. E eu queria fazer uma revisão ainda nos votos que eu tenho para proferir. Eu consulto se os colegas têm alguma consideração ainda para nós encaminhar o fechamento da nossa reunião. Mas antes eu queria escutar o doutor Marcos Untura, né, a respeito dessa experiência que ele teve agora, hoje pela manhã, na participação no Congresso, doutor Untura, por gentileza. Bom dia a todos novamente. O que se comemora agora é o 100º ano de fundação da Sociedade Internacional de Medicina Hidrológica, né? No momento, ela está sediada em Portugal e nós tivemos o primeiro congresso dela feito fora do continente europeu em 2015, organizado pela Abinan no Rio de Janeiro. Então, isso foi um marco histórico que nos colocou num nível assim de discussão, de igualdade com todos os envolvidos na hidrologia médica, no termalismo mundial, né? Então, houve uma apresentação hoje de quase todos, quer dizer, uma primeira apresentação de quase todos os continentes, né? E nos tocou, a mim e a um palestrante de Santa Catarina, falar um pouquinho sobre o que se faz no Brasil em termos de uso das águas minero-medicinais. Santa Catarina é um
estado que está inovando no que se chama de termalismo social, né? Especificamente em Santo Amaro da Imperatriz, que praticamente ali foi construído o primeiro hospital termal pela coroa portuguesa em 1814. Então, eles têm um termalismo, né, ligado ao SUS, que eu diria um termalismo municipal e discretamente regional, mas muito bem amparado pelo poder público municipal. Então, o que se discutiu ali foi uma explanação desse termalismo social e todas as não iniciativas que o próprio governo impõe ao setor de hidrologia médica, de termalismo no país. Praticamente o investimento é zero, né? Haja visto que, como foi mencionado pelos palestrantes anteriores aí, doutor Yoshinaga, doutora Valéria, que há 1.287 rótulos na espera de aprovação, e que eu me lembre, nós tivemos um balneário com a sua água minero-medicinal aprovada nesse ano de 2021, que é o complexo hoteleiro termal da Restinga Seca, que aqui entre nós me mandaram as fotografias do que é hoje o complexo, e é uma coisa de primeiro mundo. Eu fiquei absolutamente pasmo com o nível de tecnologia, de beleza, de inovação. Então, nós tivemos uma água minero-medicinal aprovada para um balneário, enquanto que há 1.287 rótulos esperando aprovação. Nada contra os envasadores de água, absolutamente. Eu só acho que é um pleito antigo que eu faço. Quando eu falo antigo, é muito antigo, né? De que nós poderíamos, quando possível, desviar um pouquinho o foco de atenção para esse setor que também rende para o país, que é o turismo de saúde, e principalmente agregar um pouco mais de valor a essas águas consideradas com propriedades terapêuticas. Então, essa apresentação de hoje, ela não deveria ter o título de hidroterapia no Brasil, né? Ela deveria ter o título de águas minerais do Brasil, mas eu não sei por que inverteram as palestras. Então, todos os domínios hidrogeológicos, o percentual de águas, a maior concentração de perfuração de poços vai ficar para amanhã. Mas o que se percebeu é que em nível de estabelecimentos termais, de qualidade de água, nós não perdemos absolutamente nem para o continente africano, nem para o europeu e muito menos para o norte-americano, que recém agora, né, estão se organizando numa organização de medicina hidrológica, coisa que nós já temos há algum tempo. Então, eu queria aproveitar para fazer meu agradecimento à doutora Valéria, à doutora Nádia, o João da Gomé, que muito gentilmente, né, me cederam alguns dados, coisa que eu nem sonhava ter acesso a isso, né? Todos eles foram referenciados como nota de rodapé, e amanhã fica praticamente uma palestra técnica sobre os domínios hidrogeológicos do Brasil. Depois, obviamente, eu vou relatar a todos vocês aí como é que isso transcorreu. Mas eu acredito que isso renderá frutos para a gente em termos de posicionamento do país no mundo hidrotermal, né? Basicamente foi isso. Ok, doutor Untura, meus parabéns aí pela participação e pela palestra que vai ser proferida amanhã. E eu fiz um comentário no começo da nossa reunião a respeito da nossa reunião lá do dia 27 de outubro, tá? Que nós aprovamos a ata, né? E aí me chamou a atenção que a gente acabou não registrando na ata ali, mas eu me atrapalhei na hora de argumentar, e agora aqui eu achei de novo meus apontamentos aqui, tá? Então, naquela ocasião da palestra do doutor Emanuel, o doutor Untura fez um comentário, doutor Untura,
que a termalidade da água independe da sua química, portanto, de ser ou não ser água mineral. Né? Sim, então, é verdade. E aí isso acabou suscitando um debate, né? E a conclusão do debate é que a pesquisa, é necessário fazer pesquisa, né? E aí a conversa foi evoluindo e nós tivemos a sugestão de por que não trabalhar a possibilidade, né, de que os balneários tivessem, patrocinassem, né, estudos de mestrado e doutorado, né? E aí o doutor Utura até considerou a possibilidade e sugeriu contato com a Unicinos, né? Que já possuem estudos nesta área, né? Então, esse palestrante de Santa Catarina, hoje pela manhã, ele é alguém, ele não é médico, ele é naturólogo, mas ele está muito envolvido nessa questão do termalismo social. Então, eu acho que seria o contato com ele uma boa porta de entrada dentro de o que se supõe ser uma academia. Mas como o senhor mencionou, nessa reunião de 27 de outubro, que houve a palestra do Dr. Emanuel, na verdade, essa palestra ela tinha uma duplicação, né? Ele faria a exposição dele no que diz respeito às normas para que se chegasse às águas óleo-minerais, e iria ter um tempo para mim, para que eu fizesse a exposição do que é uma água óleo-mineral, das propriedades, como ela atua, como ela se absorve, os benefícios, e isso ficou para trás. Eu espero poder, na primeira ou na segunda reunião do próximo ano, que isso volte à tona, para que a gente possa discutir um pouquinho quais os benefícios dela, né? Porque constar no rótulo uma água óleo-mineral, na minha opinião, é como inserir o QR Code no rótulo que o Dr. Lância bem explamou. Eu acho que pouca gente vai entender o que é uma água óleo-mineral. Então, a gente podia, futuramente, aí, voltar a essa apresentação. Ela está prontinha, coisa rápida, coisa de 10, 15 slides, para a gente poder entender um pouquinho o que são as águas óleo-minerais do ponto de vista médico. É isso. Eu só queria, assim, eu acho que a gente tem que deixar esse assunto na pauta permanente, sabe, pessoal? Me ocorreu essa ideia de que eu pensei nas licenças ambientais, elas sempre são expedidas mediante condicionantes, né? E eu pensei assim, estou pensando alto, não significa que a gente vai fazer isso, né? Mas a outorga está condicionada à geração de conhecimento crenoterápico sobre a água que está sendo outorgada, entendeu? Para a gente poder fomentar, induzir que isso seja estudado e seja... Porque aí nós vamos ter mais profissionais movimentando isso, e aí na linha da sua fala, doutor Untura, do termalismo social e o turismo de saúde, né? Quer dizer, então, né, agora, dia 18 de novembro, o Ministério publicou a portaria de água mineral daquela fonte lá de Restinga Seca, lá do município Eu recebi. do Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, então, é o típico do empreendimento que poderia estar patrocinando lá, sei lá, um doutorando ou um mestrando que estivesse estudando, né, as qualidades crenoterápicas daquela água lá, né? Quer dizer, eu não sei como fazer isso, mas eu enxergo que é possível. Na verdade, o estudo crenoterápico dela já está feito, né? Só teve aquele pequeno entrave quanto ao nível de magnésio que nós decidimos não levar muito em consideração, porque o propósito não era usar essa água em bebida e sim em balneoterapia, né? Mas eu acredito que um bom contato, uma boa conversa com os empresários, né? Isso é possível, sim. Agora, o nível do empreendimento é muito alto. É uma coisa com padrão europeu, assim, de vanguarda. Eu me expressei mal, doutor Untura. Na verdade, não é o estudo crenoterápico, é a aplicação daquilo, né? O poder medicinal da água, porque Mas a sua também referência doutor a Santo Bica. Amaro da Imperatriz, eu lembro que, eventualmente, eu frequento lá em Santo Amaro, e eu já vi em várias ocasiões
pessoal da área de naturologia, da enfermagem, fazendo planilhas lá de banhos das pessoas, entendeu? Quer dizer, Sim, há uma preocupação de acompanhamento no resultado. Né, exato, mas tratamento, aí né? já dependeria de um mini serviço médico, né? E aí nós já teríamos que involucrar Conselho Regional de Medicina, Isso, eu acho que comissão de ética, responsabilidade técnica, que eu não sei se eles estariam propostos a isso, né? Eles me perguntaram se eu assumiria isso. Eu disse que à distância, sim. Presencialmente, uma vez ou outra, eu posso ir, né? Mas eles não estão trabalhando com banheiras. Eles estão trabalhando com piscinas e com duchas. Então, realmente é um pouco difícil elaborar algum protocolo de tratamento médico, né? Nessas condições técnicas de piscinas e duchas. Agora, vale a pena conhecer. Quem tiver possibilidade e oportunidade, vale a pena. Eu lembro, doutor Untura, de uma tese não sei se foi graduação, se foi de mestrado, do pessoal da Unisul, lá em Santa Catarina, que eles fizeram um estudo em cima daquelas águas fluoretadas. Lá, acho que eu já comentei isso na comissão. Sim. E com o uso continuado das crianças lá numa escola que tinha um poço profundo, deu sim. fluorose, né, nas crianças lá e impressionante o grau de degradação que provocou na arcada dentária, entende? Exatamente. Então, se o dizer, senhor considerar, então tem. Segundo uma publicação de 2015 do Dr. Emanuel Queiroz, aproximadamente 75% das águas minerais, elas são fluoretadas ou acrescidas de algum outro mineral, mas em quantidades submínimas. Então, eu acho que esse risco de fluorose dental a gente não corre hoje. É um risco praticamente minimizado, né? Mas existem outras águas que merecem ser tão ou melhor estudadas que essa, né? Como é o caso das águas com arsênio, né? Para prevenir hidroarsenicismo e outras mais aí que oportunamente a gente pode explanar cada uma delas. Esse da que eu mencionei era uma escola municipal que tinha um poço profundo. E o poço profundo estava no granito lá, né? E o granito era rico em fluorita. Então tinha muito flúor na água, né? E, claro, a criançada lá tomando continuamente aquela água ao longo do período escolar acabou gerando esse problema. Sim. Mas esse assunto, doutor Untura, vamos deixar pautado aí. Eu acho que a gente tem que construir e buscar uma forma de incentivar essa pesquisa, certo, de envolver mais gente nessa área, porque aí começa a criar mais massa crítica, né? Para a gente poder realmente criar, porque eu acho que eu diria assim, está sendo subaproveitado esse potencial do termalismo social, do turismo de saúde. Né? com Realmente certeza. a gente está arranhando as possibilidades. Tem muita coisa por ser feita aí. O termalismo social implica em subsídio governamental, né? Do município, estado, União, e eu acho que nos dias de hoje, eu acredito que poucos administradores estão propensos a isso, né? Mas eu acho que é questão da gente dar uma instigada no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da própria Anvisa, né? Que é quem regulamenta funcionamento dos balneários do ponto de vista sanitário. Então, são vários autores que a gente pode aí questionar para ver se futuramente poderiam nos ajudar e até se associarem a esse propósito. Ok. Muito obrigado, doutor Untura. Eu consulto se alguém tem mais alguma consideração, por gentileza. Doutora Petra? Então, eu gostaria de parabenizar a equipe aí com relação à rotulagem, mas haveria algum inconveniente de que a coordenação e a equipe, já que investiu tempo, né, tentando melhorar, que isso daí não pudesse ser mais estudado, pegar as informações que foram dadas agora pelo Frederico, Lança e outros participantes, para que já pudesse sair uma proposta mais, assim, conversada entre todos. Porque esse negócio de lançar essas portarias perto do Natal, de janeiro, não dá certo, ninguém vê. E realmente você pega o histórico das portarias, são complicadas. Por que não? Haveria inconveniente, em vez de sair agora,
sair no começo de fevereiro, para que as pessoas vocês pudessem se organizar, discutir, avaliar a procedência dos comentários, que foi... Não, essa sugestão ela já está anotada, doutora Petra, a sugestão do doutor Lance, e certamente o pessoal da regulação vai considerar, tá? A nossa ideia era passar para 60 dias, ao invés de 45, mas vamos avaliar aí a possibilidade de estender mais ainda, né? Quem sabe para puxar até março, pelo menos, aí vamos avaliar a questão temporal. Doutora Valéria, por gentileza. Isso, antes de encerrar a reunião, eu proponho que a gente defina a data da nossa próxima ou a nossa agenda do próximo ano, porque a gente não tem data de próxima reunião mais. Não foi deliberado o cronograma de 2022? Não, está na pauta de hoje, para deliberarmos hoje. Está na pauta para deliberarmos hoje o cronograma para o próximo ano. Então, vamos então, eu estou com uma audiência aqui para atender. Doutor Bedran, por gentileza, conduz aí o cronograma. Claro, doutor Bico. Vamos fazer o seguinte, doutor Bico. Vamos marcar só a primeira de janeiro? De janeiro ou fevereiro. E aí, comecinho de fevereiro, por mim. Eu poderia propor aqui no dia 2 de fevereiro, e aí as demais a gente ajusta conjuntamente. Pode ser. Pode ser. 2 de fevereiro, uma quarta-feira, né? Exatamente. Tá. Se estiverem todos de acordo... Consulta os demais membros da comissão. Dia 2 de fevereiro é uma data boa? 2 de fevereiro, né? Não tem problema com carnaval, com nada, né? Não, está mais à frente, doutor Beca. Carnaval está mais à frente. 2 de fevereiro. 2/2 de 22. Ok? 10 horas, às 10 horas, né? Combinado. Ok, doutora Valéria? Ninguém registrou o programa com a agenda, então fica definida a data da próxima reunião, 2/2 de 2022, às 10 horas da manhã. Doutora Petra, já falou? Já falei, mas eu não me referi à prorrogação do prazo. Eu me referi para que a comissão e a equipe que trabalhou pudesse adaptar aí essas sugestões que foram dadas e não ir para a proposta para consulta pública antes de vocês concordarem ou não com as sugestões. Era essa o objetivo, é a minha sugestão. Então, o pessoal vai avaliar, certamente vai avaliar todas as contribuições. Doutor Marcos, o senhor está com a mão levantada. Já falou ou quer fazer uso da palavra? Já falei, doutor Bico. Obrigado, doutor Marcos Nutura. Consulto se alguém mais quer fazer uso da palavra. Doutora Petra. Só desejar um Feliz Natal a todos, doutor Bico. Muito obrigado. Com certeza. Bem lembrado. Eu acho que foi um ano muito bom para a comissão, viu? Isso, aos pouquinhos estamos retomando, né? Exatamente. Foi ótimo. Obrigado também a todos aí pela presença, um Feliz Natal a todos, um ano novo com muita saúde e felicidades. E vamos em frente aí, vamos fortalecendo cada vez mais a nossa comissão. Feliz Natal para todos, um bom fim de ano. Obrigado, doutor Bedran. Um abraço, gente. Obrigado. Feliz Natal e muita saúde aí para vocês todos, pessoal. Doutora Valéria, obrigado. Obrigado pelo apoio incondicional aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Obrigado. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz ano novo para todos, com muita saúde, paz e sucesso. E cuidem-se. E se cuidem, né? Cuidemos-nos todos.